TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, todos os nossos telespectadores do nosso programa Janela do Céu. Nós estamos aqui muito felizes no nosso encontro, mais um encontro da Igreja do Senhor Jesus, e convidamos o nosso irmão presbítero de Florianópolis, o irmão Edson Galber, que vai compartilhar conosco hoje sobre como ele aceitou Jesus, como foi esse período, essa iniciação com o Senhor, como foi aquele momento que ele sentiu essa necessidade de buscar o Senhor, porque sabemos que todos nós temos um período de muito amor com Deus, né? Que o Senhor vem ali no nosso coração e nos dá aquele sentimento, retira aquele vazio e coloca em nós toda aquela alegria, toda aquela felicidade. Então, convido o irmão a compartilhar como foi esse período na sua vida. Amém. Foi aproximadamente 2002, 2003, através do trabalho que nós conhecemos pessoas abençoadas, né? Que diziam ter muita alegria e davam testemunhos muito fortes com relação a Jesus e o que Jesus tinha feito na vida delas, enfim. E isso nos chamou a atenção. Mas para que nós não nos comprometêssemos, eu e um outro colega de trabalho, em dizer sim e trilhar o caminho da fé e depois, de repente, recuar porque não gostou, se nós formos aceitar o Jesus como o pessoal da empresa, depois a gente não tem como voltar atrás. Então vamos ver como é que isso funciona, né? Mas sem eles. Aí nós descobrimos que tinha um movimento da DONEP, a Associação de Homens de Negócio em Cristo Jesus, uma coisa desse tipo. Eu acho que era isso. E eles faziam almoços e jantares, enfim. Aí nós fomos na nossa cidade, em São José, Florianópolis, a gente foi num almoço da DONEP. Acho que foi em São José. E aí chegou lá, tinha um empresário de Blumenau, dando um testemunho maravilhoso de verdadeiros milagres que o Senhor tinha feito na vida dele. E a forma como foi colocada, as palavras que foram liberadas, o testemunho daquele irmão, tocou ao meu coração. Senti que a mim e ao Anilton Boeri, que na verdade foi o vaso que o Senhor usou para a gente estar conhecendo o Senhor Jesus juntos, né? E aí quando terminou o almoço, aquele empresário disse: quem quer passa aqui na frente para receber uma oração de Jesus, para ser abençoado pelo Deus que eu sirvo, enfim. Vamos lá, né? Vamos ser abençoados. Cheguei lá, baixei a cabeça, fiquei repetindo aquela oração. Terminou e eu estava chorando, né? Não sabia bem o porquê ainda e tal. E no outro dia a gente conversava. E o que tu sentiu? Não sei, algo diferente, enfim. Então, tanto eu quanto ele sentimos um mover diferente. E a coisa, então, começou a ter uma vontade de ler a Bíblia, de buscar os versículos, enfim. Mas o pessoal do trabalho soube, e aí nós estávamos numa reunião de negócio em Criciúma. E a Lúcia Pedroso, uma colega de trabalho, amiga nossa, disse: olha, independente da reunião, pega o carro e vai conversar com um apóstolo que está na casa do Luiz Cacildo, que tinha casa em Criciúma, que vai estar lá o profeta Alexandre também. E o que tu precisa agora é uma oração, vai lá, vai orar, e tá ótimo. Então tá, vamos lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí cheguei lá, realmente estava o profeta Alexandre, estava a esposa do Cacildo, a Carla, e estava o apóstolo Sérgio Roberto Alves. Aí, então tá, o irmão veio orar, vamos orar e tal. Aí começaram a orar e eu senti assim, de me ajoelhar, não sei, é como se as pernas tivessem afrouxado, eu caí no chão, e aí começou a correr lágrimas dos olhos, assim, choro, mas não aquele choro emocional, nem de tristeza, nem de alegria, uma coisa diferente, né? E eu sentia umas orações, eles orando na minha volta, o Sérgio soprou, se não me engano, no meu ouvido, uma coisa desse tipo, né? E eu digo, então tá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Logo em seguida começou aquela coisa de ter estudo em casa. Então nós nos juntamos, eu e o Anilton, começamos a estudar a Bíblia. Óbvio que sozinhos, né? Começávamos a ler um versículo e tentar interpretar o versículo. Eu entendo isso, eu entendo aquilo. E 2, 3 reuniões não deu muito certo. Depois a gente veio entender que a Bíblia não é para ser discutida, né? A Bíblia, as palavras são reveladas pelo Espírito Santo, é Espírito e vida, e é o próprio Espírito que convence o homem a mudar de certas coisas, enfim. Depois a coisa entrou por o caminho. O Ben-Hur, ele era missionário em Criciúma. E ele foi tocado pelo Senhor e vinha uma vez por semana até Florianópolis para começar um grupo familiar. E aquilo começou. Aí começaram a me dizer: olha, tu tem encargo para Florianópolis, o irmão Anil tem encargo para São José. Eu digo, não, mas eu não posso, eu estou cheio de trabalho, não dá para mim, mas eu vou na igreja, enfim, né? Mas só eu não consigo assumir muito.
Não, mas fica tranquilo que o Anilton vai começar a obra em Florianópolis. Então tá. Aí o Anilton começou a obra em Florianópolis e sempre me dizia, agora está na hora de tu pegar. E eu dizia, não, calma aí, não é a hora ainda. Está na hora de pegar. Não é a hora ainda. Aí um dia, creio que o Senhor deu uma estratégia para ele e ele disse, olha, tu vai ministrar a semi-escola de consagração. Né? Eu digo, mas como assim? Não, tu vai pegar, você tem uma apostila, tu vai ler e tu vai passar. Eu digo, tá, então tá. Né? Eu não tinha muita dificuldade de falar, no meu trabalho eu já palestrava, enfim. Eu digo, tá bom, então vou fazer isso. Para não passar vergonha, eu tive que estudar o conteúdo dessa apostila e fazer associações das palavras que ali estavam com outras, tentar trazer algum exemplo vivo que eu tivesse vivido na prática. Então, eu gastava assim boas horas, 4, 5 horas meditando naquilo ali para depois ministrar. E é óbvio que eu estava muito sentado assim, aquilo que estava na apostila, eu pregava, né? Então, depois o Espírito vai dando liberdade. E eu achava muito bonito aquilo que as pessoas pegavam o microfone, abriam a Bíblia e começavam a pregar, sem ter a apostila na frente, de como é que eles fazem, né? E eu estava muito preso ainda, né? E eu até aconselho, você, irmão, que está nos ouvindo, está começando a estar preocupado com isso, não se preocupe, porque eu vejo agora que foi só perda de tempo. A gente fica ansioso, preocupado com coisa nenhuma, né? Então o senhor usa a estratégia. Tu é novinho, né? Ainda não sabe como ruminar a palavra, ainda não sabe onde estão os livros da Bíblia, não tem problema. O Espírito vai trazendo isso. Né? E outro dia que tem uma coisa interessante, que uma mulher ela não dá à luz a um filho se não for plantada nela alguma coisa, ela tem que ser fecundada para gerar um filho. Então a relação do crente com Deus é exatamente essa. O crente como uma mulher, né, tem que ter um Cristo como cabeça, como marido, e o Cristo fecunda a mulher, ou seja, a mulher, a submissão, a realidade da submissão da mulher ao seu marido, o que é? Ela se submete ao marido, recebe algo do marido e gera o filho varão, ou seja, gera a realidade espiritual, gera o espírito. Esse espírito cresce nela. Então nós como igrejas, como mulheres do Cristo, né, porque Deus nos vê como mulheres, ele diz que vos desposarei, em vários versículos, em Isaías e Oséias, enfim. Né, então, de Velho a Novo Testamento, ele diz que nós somos a esposa dele, ele é o nosso marido. Então, eu creio que nós temos que ter essa tranquilidade, mas sabedores de que só encontrando o marido através das Escrituras, que hoje o Cristo se expressa para nós através das Escrituras, é a forma como Deus se comunica conosco, e ele vai trazendo revelações da palavra dele e vai fazendo esse crescimento de vida. Então, a nossa preocupação hoje é só ruminar. Eu tive um crescimento visível, né, ministrando essa semi-escola. Então, quer crescer em vida? Põe o vaso no serviço, se põe no serviço, né, e confia no Senhor que tudo Ele fará. E foi assim que começou a acontecer. Aí o Anilton dizia, olha, agora eu tenho que ir para São José, tu vai ficar em Florianópolis. Eu resisti um pouco, mas depois tá bom. Aí eu fiquei responsável por Florianópolis, presbítero de Florianópolis, não entendia bem o que seria isso, mas aceitei o encargo. E ele foi para São José e tudo começou a se encaminhar e até hoje a gente acaba, né, tendo experiências com líderes de exércitos, líderes de tribo, reuniões de presbitério, né? E muitas lições que a gente tem hoje e vive hoje foram extraídas lá naquela época, né? No início, que a gente nem valorizava e nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas hoje a gente tem realidade de que há uma batalha espiritual nos ares. Essa batalha espiritual é entre a mulher que representa a igreja e o dragão, e a serpente e Satanás. No livro de Gênesis a gente fala da serpente, no livro de Apocalipse 12 a gente já fala do dragão, né? Dá para perceber que essa serpente cresceu muito, né? Então, a esposa também cresceu, né? Da Eva representando a igreja. Temos hoje a igreja compartilhada em Apocalipse 12, a mulher com as estrelas sobre a cabeça, a lua sobre os pés e o corpo no sol, né? Que representa os patriarcas, representa os ministros da lei, né? E após a lei com Cristo Jesus, que se representa o sol, digamos assim. Então a igreja, aquela mulher, representa hoje uma mulher coletiva, universal, né? Então a nossa relação hoje, quando a gente for analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente pega pinceladas de Apocalipse, vai até Gênesis e vê que Deus completa essa obra. Já no livro de Gênesis ele já falava da vinda do Cristo, quando ele disse aquela palavra que ele diz que a serpente pisará o calcanhar, né? Mas o Cristo
pisará a cabeça da serpente. Já estava representando o Cristo na cruz, né? Aquele machucado no calcanhar de Cristo seria a cruz, mas aquilo que parecia uma derrota para Cristo seria a grande vitória de Cristo sobre a serpente. Então a gente começa a perceber que isso tudo, né? Mas essa alegria e essa vontade por essa palavra, esse descortinar da palavra dentro de nós vai acontecendo com calma, e é Deus que faz, e a gente não precisa se preocupar. Hoje eu libero a palavra com um pouquinho mais de facilidade, mas também toda vez que eu me atrevo a dizer assim, agora eu sei, deixa comigo, eu não preciso de papel, Deus me envergonha e eu passo trabalho. Então, a questão é, toda vez que o Senhor te chamar, roga por misericórdia, invoca o nome de Jesus sobre a tua vida, declara o sangue de Jesus sobre a tua vida, e aí, né, diz, Senhor, se tu não me usares, seria inútil na tua presença, mas se tu quiseres, então me usa para que eu seja útil para a tua obra. E o Senhor acrescenta e traz a palavra. Às vezes eu não lembro dos versículos, mas quando o Senhor quer que lembre, Ele simplesmente, estou falando, Ele lembra os versículos, eu consigo lembrar, consigo localizar, associando um versículo com outro. Então isso tudo vem com o tempo, não é uma coisa assim de um crente imaturo, né? A igreja é grande, é composta com vários membros, mas tem uma parte desses membros que representam os membros maduros. Fazendo uma associação dessa mulher de Apocalipse 12, por exemplo, quando ela diz que estava tendo dores de parto e deu à luz o filho varão, né? Esse filho varão é uma parte da mulher, mas ele tem mais do conteúdo do Cristo. Então, o crente hoje, ele deveria ser aquele crente que entendeu isso, passa por aquele estágio de ser parte da mulher, e depois ele tem, analogicamente falando, que passar a ser esse filho varão. Ou seja, é a parte mais madura da igreja, aquela que ora mais, aquela que intercede mais, aquela que clama mais, aquela que já entendeu que é satânico dizer que nós vamos para o reino dos céus, nós vamos ser arrebatados para ter uma vida mais feliz e sem dor. Isso foi uma posição, né, que muitos tomaram no sentido de dizer que nós temos que querer esse arrebatamento para estar com Cristo, para ter uma vida melhor. Não, nós temos que querer estar com Cristo, até porque lá em cima também tem uma batalha, que é expulsar Satanás do céu para a terra, para começar, então, esse período de grande tribulação, né? E nós temos que querer ser arrebatados, mas não por isso, para completar a obra de Cristo, porque esse filho varão é Cristo com os vencedores, né? E nós temos esse papel, né? A igreja é o centro da economia de Deus. Nós temos que nos aprontar, porque assim Deus nos oportuniza, né? E se nós quisermos sair desse parto antes do tempo, pode perder o filho, se ficar muito tempo também vai ser um problema, então tem que sair na hora certa. Nós temos que confiadamente andar nessa estrada com o Senhor e perceber que nós, Paulo dizia, né, não mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que ele já entendeu que ele vivia para Cristo e por Cristo, né? E é o caminho que a gente tem que tomar. Teve uma época da minha caminhada com Cristo que eu também tinha uma certa tristeza, de dizer, puxa, mas então essa vida da alma tem que acabar, então por que eu tenho, né? Eu achava que tinha alguma coisa boa para acrescentar para o Senhor, e o que há de bom para acrescentar para o Senhor foi o próprio Senhor que acrescentou em nós. E hoje eu recomendo o caminho com Cristo, não há outro caminho, né? Então a gente percebe que eu recomendo esse caminho, e tenho certeza que essa alegria, essa vivência vai levar qualquer pessoa a uma maturidade maior, uma paz maior. Não que eu não tenha tribulação hoje, não que eu não tenha dores de parto, mas faço parte dessas dores de parto da igreja que o Cristo anunciou. Mas hoje o crente pode passar por tribulações, momentos que a gente poderia chamar de alta pressão, mas ele tem paz. É uma coisa incrível. Antigamente a gente tinha momentos de muita ansiedade, mas não tinha paz. Aquilo, e agora? Quem posso me socorrer? Hoje Cristo te dá alguns momentos desse tipo, para te exterminar com o teu ego. O caminho dos vencedores, que está no livro de Apocalipse 12 também, ele diz que o caminho dos vencedores seria venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra de Deus, e diante da própria morte, negar a vida da alma. Então eu creio que é exatamente isso que nós temos que fazer, né? Esse negar da vida da alma é um pouco duro, é aquela coisa de abrir mão da tua vontade, do teu ego, e liberar perdão, e não ter uma amargura, e fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que tu queres, né? E o Senhor disse, queres me seguir? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, está em Mateus 16:34. Então, essa é a ideia. E também Deus disse,
sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, nós temos que andar nessa confiança. Amém. Então nós vamos continuar, daqui a pouquinho nós já voltamos. Janela do Céu.